Olá, boa noite a todas, boa noite a todos e todas. Eu sou Drica Serafim e nós estamos aqui para apresentar mais uma live pela nossa página ABC Contra o Golpe. Antes de apresentar os nossos expositores, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para a companheirada do MST, companheirada lá do acampamento Marielle Vive, em Valinhos, que hoje completa 3 anos de existência. 1.000 famílias ali que resistem bravamente em tempos tão difíceis, em tempos de tanto retrocesso. Nosso abraço apertado a vocês. Viva a luta dos trabalhadores do campo, viva a luta dos trabalhadores sem terra. Agora vamos aqui falar sobre a nossa live de hoje, né? O nosso tema é Para onde vai a esquerda? E nós temos aqui os nossos expositores, Maurício Molinari, economista. Boa noite, Maurício. Boa noite, Drica. Boa noite, professor. Boa noite ao público aí que está nos assistindo. Faça uma breve apresentação sua, Maurício, por favor. Bom, eu sou economista, formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, também estou na pós-graduação em Serviço Social, também pela UFSC, e trabalho diretamente com o DIEESE, na assessoria do movimento sindical aqui do Estado. E o nosso outro convidado é o Carlos César Almendra. Professor, por favor, se apresente aí para o nosso público. Olá, pessoal. Sou Carlos César Almendra, formado em Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado pela Fundação Santo André, onde posteriormente fui professor universitário também, nos cursos de História, Ciências Sociais, Geografia, Pedagogia, né? Fiz aí estrito sensu na USP, no PROLAN, né? Onde estudei a crise mexicana da década de 90, e agora tem um canal no YouTube, canal chamado Conexão Marxista, que vai completar 1 ano de existência. Muito bom. Estamos aí nesse momento tão complicado, né, no nosso país, em que muitas são as dúvidas, né? Essa conjuntura tão maluca em que a gente está, em que até o Dória, de repente, virou comunista, né? E aqui a gente, então, lança essa pergunta, né? Para onde a esquerda vai? Nós teremos 30 minutos de exposição com cada um dos nossos convidados e depois nós vamos abrir para pergunta do pessoal que está assistindo a gente. Vamos começar, então, com o Maurício? Bom, então, obrigado aí, Drica, né, ao Carlos. Tentando responder a pergunta, uma pergunta tão complexa, né, porque não é uma questão simples de responder, eu vou partir de 2 perguntas anteriores, para a gente poder fazer um exercício de pensar caminhos dessa esquerda brasileira. Primeiro onde está a esquerda hoje? A gente precisa perguntar, antes de mais nada, onde ela está, e diante da resposta de onde ela está, perguntar como ela chegou nessa situação. E a partir disso, eu acredito que posso dar alguns indicativos sobre o que eu acredito que é fundamental, para onde olhar, na verdade, né? Para onde direcionar a nossa atenção para saber para onde vai a esquerda e como nós atuamos para construir esse caminho, porque também apenas analisar é insuficiente, né? O próprio Marx já colocava que não basta compreender o mundo, é preciso transformá-lo. Então, a gente tem que se colocar ativamente nesse processo de construção de um caminho que, na minha avaliação de antemão, precisa ser revolucionário, precisa ser socialista, precisa ser comunista, senão ele não pode dar nenhuma solução. E, aliás, eu parto desse primeiro princípio, né? Onde está a esquerda hoje não está, obviamente, numa perspectiva revolucionária, né? Não está numa perspectiva comunista, hegemonicamente, não está nem numa perspectiva reformista. Então, a gente está num momento político da esquerda brasileira em que ela é uma esquerda, em primeiro lugar, desarmada ideologicamente, amplamente desarmada ideologicamente, e a gente vai ter que entender como ela chega nessa situação, uma esquerda desorganizada, sem capacidade de influenciar massas organizadas da classe trabalhadora, coisa que já teve capacidade em alguns momentos históricos. Vamos pegar, por exemplo, durante todo o momento que antecede, por exemplo, 37 com Vargas, a esquerda tinha capacidade de inserção no movimento operário, todo o período de 42,
né, e até 64, 68, uma grande capacidade de incidência do movimento operário. No período da retomada das greves, 78 até a década de 90, também uma grande capacidade de incidência. Hoje não está mais, não há capacidade de mobilização das massas organizadas. As massas organizadas se mobilizam, mas muito em função de pautas defensivas, em função do grito que vem do estômago, como a gente vê, por exemplo, no fechamento de uma fábrica da Ford. A classe operária se mobiliza, mas é uma questão de vida ou morte, não é mais uma mobilização que há uma vanguarda política, a esquerda, né, que eu acho que a esquerda seria uma vanguarda política, acho que a primeira definição importante também a gente tem em mente. Então, é uma esquerda desorganizada, portanto, uma esquerda que abraça pautas individuais vinculadas ao tema democrático burguês. Então, é uma esquerda que não tem o vínculo direto com a classe, e por não ter esse vínculo direto com a classe, cada vez mais se apega a pautas fragmentárias, individualizadas, pautas que não conseguem, de fato, tratar nem ao menos aquilo que é o interesse mais imediato da classe trabalhadora, como eu falei, que no desarmamento intelectual dessa esquerda, ela inclusive não aceita nem mais uma perspectiva nem reformista que seria uma perspectiva de colocar os interesses da classe trabalhadora no centro, né, e obviamente não botar a perspectiva da transformação, do fim da propriedade privada, da revolução política de alma social. Então a gente tem que ter essa questão fundamental, que é uma esquerda que está dominada, subsumida por uma perspectiva individual, democrática, desarmada intelectualmente, que aceita a institucionalidade burguesa como o seu limite, certo? E não estou dizendo para negar a institucionalidade, mas na luta na institucionalidade, buscando sempre a superação dessa institucionalidade, a construção, né, de órgãos de poder para substituir, inclusive, o Estado burguês. Então, é uma esquerda que abandonou, e aí a gente tem que entender claramente, uma esquerda que abandonou a perspectiva revolucionária do movimento operário, a perspectiva comunista, construída na velha tradição inaugurada, né, que não é inaugurada por Marx, porque tem toda uma luta histórica anterior, mas sintetizada por Marx, desenvolvida por Lenin, desenvolvida por Rosa Luxemburgo, desenvolvida por um conjunto enorme de autores brasileiros que estavam atuando na perspectiva da Revolução Social, da Revolução Brasileira, e que foi eliminada em função dessa guinada, né, muito conduzida por um clima do mundo. E aí eu quero entender por que a gente chega nessa situação, que é a segunda pergunta, essa situação dessa esquerda desarmada ideologicamente, sem perspectiva de superação da ordem, resumida à institucionalidade, individualizada, desorganizada, e que nega as suas debilidades, que é outro sentido da esquerda hoje, uma esquerda performática, que inclusive nega olhar para si e verificar sua debilidade, que aliás, às vezes é o primeiro momento, a tarefa mais fundamental hoje é identificar a debilidade da esquerda. Se a gente conseguir ainda construir essa hegemonia de que há uma debilidade, há algo a ser superado, já é um grande patamar para a gente avançar, né? Porque existe uma gritaria que está sempre vendendo vitórias no momento de derrota que a gente vive. Elegeu 10 parlamentares, como, por exemplo, o PSOL, grita que é uma maravilha, né? Elegeu o vereador, que maravilha, elegemos um vereador, mas a sociedade brasileira se desarticulando e dando guarida na degeneração moral que essa desarticulação gera para alternativas como, por exemplo, Bolsonaro. Então, a gente tem que verificar essa debilidade. Como chegamos nessa debilidade, que é a segunda questão que eu quero colocar, só podemos encontrar na história, não tem outro lugar para encontrar como a gente chega até aqui. Chega um pouco por esse clima do mundo, né, que a gente vai viver ali nos anos 70, 80, 90, que é aquela dissolução do bloco socialista e tudo aquilo que foi colocado como substituição à degeneração que era, de fato, o stalinismo, mas que foi substituído por uma perspectiva amplamente liberal, uma perspectiva de afirmação dos direitos democráticos, a própria estratégia democrática popular que negava o tema da superação do Estado, da superação do poder político, e que nos trouxe aí essa situação bastante complicada, onde o horizonte da esquerda foi fazer um socialismo democrático, foi acumular forças dentro do Estado, e assim que acumulássemos forças dentro do Estado, poderíamos fazer modificações por dentro da ordem. Isso tudo, obviamente, se mostrou no desenrolar da própria estratégia que foi adotada naquele período da redemocratização brasileira, né, que bebeu desse espírito do tempo, que é muito mais amplo que só o Brasil, é uma dinâmica da luta de classe em escala internacional, e que nos trouxe, obviamente, nessa situação deplorável, né, que não conseguiu fazer mudanças democráticas, não conseguiu fazer mudanças na relação das classes sociais, não conseguiu oferecer um melhor padrão de vida para a massa da população trabalhadora, todos aqueles ganhos
muito associados à expansão do crédito ao consumidor no Brasil, que chegou a mais de 50% da renda das famílias, desmoronou assim que a crise capitalista se impôs, demonstrando os pés de barro de uma perspectiva supostamente social-democrática numa economia periférica e dependente como é a economia brasileira, né, que cada vez mais regrediu, inclusive economicamente, que é outro patamar importante para a gente entender onde nós estamos. Né, que, de um lado, há essa redução do horizonte revolucionário, que, aliás, não é nem redução, é um abandono do horizonte revolucionário, de outro, transformações no mundo do capital fundamentais para entender como chegamos até aqui, uma ampla revolução tecnológica nos anos 70, 60, 70, 80, a introdução de tecnologias de comunicação e informação que permitiu o sistema financeiro, o imperialismo, de fato, se expandir os seus tentáculos com ainda mais poderio para todos os lados do mundo, e permitiu uma migração do parque fabril, que é uma outra questão importante para a gente entender hoje. Vocês estão aí no ABC, vocês sabem muito bem o que é a degeneração do parque fabril brasileiro, aquele parque fabril vinculado àquele modelo vinculado às multinacionais, onde se instalava, que foi a tônica dos anos 30, 40, 50, até os anos 60, 70, se instalava uma multinacional no Brasil, e naquela dinâmica de uma certa regulação dos fluxos econômicos, tudo aquilo que era a tônica do processo de industrialização brasileiro, e acontecia no mundo inteiro, né, toda uma cadeia de produção de insumos era criada internamente. Então, se criava uma indústria de autopeças, se criava uma indústria de pneus, uma indústria de equipamentos eletrônicos, e tudo isso foi liquidado pela abertura comercial promovida a partir, especialmente, dos anos 90, né, com a eleição de Collor, depois com o Plano Real de FHC, e que não foi, de nenhuma maneira, revertida nos governos Lula e governo Dilma. E no governo Temer e Bolsonaro, então, de maneira nenhuma, é isso que se colocou. Então, o Brasil foi perdendo aqueles setores intermediários, que era o que compunha o chamado processo industrializante brasileiro, né? Não perdeu as multinacionais estão fechando as portas agora, mas perdeu aquele setor intermediário que era o que gerava aquela chamada aristocracia operária, aquele trabalhador que tinha condições, tinha aquela regularidade da convenção coletiva de trabalho todo ano, tinha um salário mais elevado, tinha uma capacidade de acesso à propriedade imobiliária, tinha capacidade de constituir famílias, né, aquelas famílias de 2 a 3 filhos, bem típicas dos anos 70, 80, certo? Então, aquilo foi sendo liquidado com a abertura comercial, com a liberalização dos fluxos financeiros, com todo o novo patamar de desenvolvimento capitalista brasileiro num padrão de reprodução do capital que passa a ser um padrão de especialização exportadora. Não quer dizer que a gente está em desindustrialização, essas palavrinhas da moda, né, que não explicam nada. Você tem um amplo processo de industrialização. É só a gente ir para uma cidade como Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, e você vai ver o que é a industrialização brasileira nos últimos 20, 30 anos. Né? Ou todo esse interior brasileiro que foi se industrializando, na dinâmica, obviamente, da agroindústria e da exploração mineral. E em paralelo a isso, as famosas cidades operárias dos anos 70, 80, numa decadência continuada. Então, é importante que essa transformação não encontrou uma esquerda capaz de interpretar esse processo. Pelo contrário, a esquerda que se tornou governo, como o Partido dos Trabalhadores, ela administrou esse processo. Certo? E ao administrar esse processo de gestão dessa especialização exportadora da economia brasileira, dessa liberalização da economia brasileira, dessa construção da ideologia de uma classe média que não tinha mais identidade no seu interesse operário, certo? E a sua identidade se afirmava no consumo de mercadorias, e quanto mais diferenciados são os mercados, melhor. Então, agora são 1000 identidades e não para de se multiplicar, que é ótimo para o mercado capitalista, essa lógica identitária das identidades que vão se multiplicando. Então, a gente chega nessa esquerda descolada do movimento operário, e que quando vem a crise do capital, porque a crise do capital é da dinâmica do capital, ela não é uma questão fora da ordem, ela não é uma questão fora da curva do capital, ela não é uma questão, ela não é uma anomalia na dinâmica capitalista. A crise é a própria forma do desenvolvimento do capital no momento em que ele chega na sua saturação, onde entra em contradição a expansão das forças produtivas com a propriedade privada dos meios de produção. E a maneira de resolver essa contradição é justamente a crise. A crise com queima de capital, que se dá tanto de capital constante, máquinas, equipamentos, matérias-primas,
mercadorias vendidas, mercadorias não vendidas, e também a queima de capital variável, onde o desemprego vai explodir, no caso brasileiro, especialmente a partir de 2015, no segundo governo Dilma. Então, é justamente quando vem a crise que toda aquela ideologia construída em cima de uma ideia de um país que deixava de que passava a ser um país de serviços, um país de classe média, um país adequado à dinâmica multipolar da luta geopolítica do imperialismo, um país que não falava mais em imperialismo, inclusive se associava com os Estados Unidos para fazer intervenção no Haiti e educar o general Heleno a como controlar, certo? E reprimir a população, que foram esse balão de ensaio, onde o generalato brasileiro, que hoje está no governo Bolsonaro, foi lá aprender a fazer ocupação no Haiti, depois foi fazer ocupação no Rio de Janeiro, e tomaram um gostinho pelo poder político, e acharam de bom grado sair da política da caserna, porque sempre fizeram, nunca deixaram de fazer política. Quem acha que militar não faz política não compreende a história da humanidade. Os militares sempre estiveram imbricados na política, em nenhum momento. Aliás, o poder político é o poder militar em última medida, em última instância. Então a gente tem que compreender isso, que esses militares foram se criando, né, e criaram um gosto por sair à cena. Então a gente tem, para sintetizar aqui essa história que nos traz aqui, uma esquerda que administrou, né, isso aos olhos da população é óbvio que fica evidente, uma liberalização econômica de todas as dinâmicas da economia brasileira, uma regressão no padrão de reprodução do capital, se colocando como um padrão de especialização exportadora, e o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, e todo mundo adora agora uma caminhonete Ranger e um sertanejo universitário, que até a dinâmica cultural passa a ser a dinâmica desse agroindustrial do interior paulista, começa no interior paulista, mas vai indo para todo o interior do Brasil, chegando até no Tocantins, na Bahia, no Piauí. Então, essa dinâmica vai detonando com a fronteira agrícola, que vai arrebentando com povos indígenas, tudo isso para expandir as fronteiras da acumulação capitalista nessa dinâmica de regressão do padrão de produção, né, substituição do padrão de produção, e essa reconfiguração da classe operária, né, que de classe média não tem nada, o que tem na prática é a minha situação aqui, vou dar o meu relato, né, não para fazer aqui choramingo, mas para dizer o que é o relato do que são os filhos daquela classe média operária brasileira. Eu, filho de bancários dos anos 80, né, bancários lá do interior do estado, meus pais tinham o quê? Acesso à propriedade, porque podiam, com um salário elevado, comprar uma propriedade barata e ter casa, tinham previdência pública de alguma maneira, tinham saúde pública, educação pública, certo? Não precisavam pegar parcela do seu salário e pagar na mercantilização desses serviços, e podiam ter família, né, sem ter ensino superior. O que acontece comigo? Eu tenho ensino superior, estou fazendo pós-graduação, mas não tenho nenhum desses condicionantes materiais objetivos que garantiam uma certa estabilidade daquilo que se chamava aristocracia operária, né, aos moldes dependentes brasileiros, que obviamente não tem nenhuma relação com o que foi a aristocracia operária europeia. Então, uma tônica de dissolução dessas camadas médias, o que aparece com muita força na juventude, onde hoje apenas 37% dos jovens, isso dado de 2019, depois da pandemia deve estar pior ainda, apenas 37% de quem se forma nas universidades hoje no Brasil trabalha no seu local de formação. E o desemprego na juventude está batendo aos 50%. E essa juventude que não tem capacidade nenhuma de ter, ao mínimo, família. E a daí fica comprando essas ideias das identidades individualistas, né? Porque quer esconder o fato objetivo, que não consegue, daí tem que mascarar a carência efetiva comprando um gatinho, comprando uma plantinha, né? Porque não consegue estabelecer os vínculos sólidos que emergem justamente da estabilidade dos vínculos materiais. Então, é isso que se entregou. E é por isso que essa nova geração não tem nenhum interesse em manter a ordem que está aí. Às vezes nem sabe, racionalmente, porque não tem uma vanguarda política. A esquerda está nessa dinâmica democrática, tudo aquilo que eu falei no começo. Então, você tem uma proletarização acelerada da juventude. Então, esse é o segundo... E nesses quadros, vai ser nesse quadro que vai estourar a crise capitalista, que tem o primeiro momento na crise de 2008, né, que todo mundo discutiu muito, tudo nos Estados Unidos, mas que vai aparecer no Brasil a partir de 2012, porque no Brasil, no caso de um país periférico, exportador de minério de ferro, de soja, de petróleo, quando que a crise aparece com mais força? Quando uma das contratendências da crise capitalista em escala global se apresenta com força, que é a depreciação dos elementos do capital constante. Porque o que é soja, o que é minério de ferro, o que é petróleo, se não elementos do capital constante que vai se realizar
nos países externos, certo? E quando há uma depreciação do preço desses itens, o Brasil entra na crise com tudo, a partir de 2012 exatamente, que é quando cai mais, e vai continuar caindo até basicamente 2020, 2019, 2020, é quando estabiliza em patamar reduzido o preço desses produtos e inaugura-se o período mais agudo da crise capitalista. Já havia elementos da crise, na tal da vulnerabilidade financeira, questões vinculadas à busca pelos capitais fictícios na valorização, mas a crise pesada que vai incidir na força de trabalho brasileira vai se dar a partir de 2012. Não por acaso a gente vai viver uma expansão do ciclo da luta de classes no Brasil. E aí que eu queria entrar para como a gente chega agora. Vai haver um salto nas greves no Brasil. O Brasil, durante esse período de consolidação desse padrão de especialização exportadora com o Plano Real, não vamos esquecer que a classe média adorou a coqueluche, passou a ser a lojinha de 1,99, né, quando liberalizou os fluxos comerciais, passou a se importar da China e o custo de vida e a inflação de fato reduziu. Isso deu uma certa estabilidade àquele período grevista dos anos 80, muito baseado na luta contra a hiperinflação. Então, a compressão dos preços com o Plano Real, que se deu na lógica dessas reformas que tornaram o Brasil ainda mais perdedor na divisão internacional do trabalho, certo? Mas garantiu uma certa estabilidade durante um longo período, que vai de 97, especialmente, até 2012, certo? Primeiro com a estabilização dos preços, com a FHC, depois com o crédito para consumo, com o Lula, e tudo isso baseado no exportar ou morrer, que era a base da política econômica do FHC adotada por Lula. E isso entra em crise em 2012. E quando entra em crise, todas essas contradições que estavam sendo gestadas, elas afloram, certo? Afloram como? Primeiro, a explosão das greves. As categorias da vanguarda operária saem às greves. Nós temos de 97 até 2011, na verdade, uma média de greves no Brasil, dados do Diese, de em torno de 300 a 400 greves ao ano, um patamar muito reduzido. Quando vem 2012, são 900 greves ao ano, 2013, 2.000 greves ao ano, foram 2.000 greves ao ano durante todos os 4 anos seguintes, 1.500 greves no ano de 2018, e no ano de 2019 uma queda para 1.200, e agora uma retração do número de greves. Mas houve um período de quase 10 anos de ascensão da luta de classe no Brasil, que se deu no elemento mais fundamental, que é a luta pelo salário, pelas condições de trabalho, que começa com a vanguarda operária, as categorias metalúrgicas, as categorias ainda mais organizadas, os petroleiros, os servidores públicos, mas que vai se irradiando para categorias completamente não organizadas, como, por exemplo, em 2019, onde 70% das greves foram em categorias vinculadas ao processo de terceirização, ou seja, uma ascensão da luta de classes. Porém, uma ascensão da luta de classes que vai se defrontar com o fato de que aquilo que se consolidou como esquerda era a ordem, era a administração dos negócios da burguesia. E não vai identificar em outra coisa que não o combate à ordem que vai sendo gestado. E por isso que Bolsonaro, na minha avaliação, justamente quando derrubam as greves e acaba o processo organizativo que as greves geram, aparece como aquele que vem dizer que ia mudar tudo que estava aí. E, de fato, ele conseguiu capturar esse sinal dos tempos. Não vamos esquecer que isso também se deu por um processo muito acentuado de mobilizações populares no Brasil. Essa juventude que eu tratei antes foi tocar junho de 2013, teve as mobilizações contra a Copa em 2014, teve as mobilizações do próprio impeachment, que tinha um caráter de massa em 2015, 2016. Então, houve, de um lado, agitação operária nas greves, e, de outro lado, mobilizações populares de rua com muita intensidade. É muito diferente a gente analisar o que foram os 20 anos anteriores, que eram os anos da negociação, da exaltação das mesas tripartite de negociação, da Aliança Capital-Trabalho, do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Lula e a aliança entre empresários, dirigentes sindicais indo para os fundos de pensão administrar, ex-dirigentes sindicais indo para o Ministério da Indústria tocar a política industrial. A dinâmica se modificou radicalmente a partir de 2012 e 2013, por conta dessa dinâmica da crise do capital e da ascensão da luta de classe que ela gerou. Qual é o problema fundamental, na minha avaliação? É que essa dinâmica, como todo ciclo de luta de classes, se exauriu, porque a classe, quando entra, e é da dinâmica de qualquer guerra, quando um exército entra em guerra, ele apenas vai desgastar forças. Ou ele tem capacidade de aniquilar o adversário, ou a guerra vai se instituindo e ele vai se perdendo energia. E não vamos esquecer que essa guerra não foi vencida pela classe trabalhadora.
Essa guerra foi vencida pelo grande capital. A própria Dilma vai aplicar uma reforma, um ajuste fiscal em 2015, né, a serviço dos interesses do grande capital. Depois veio o impeachment para acelerar ainda mais as contrarreformas. Michel Temer aprova o congelamento dos gastos públicos, aprova uma reforma trabalhista que aniquila um conjunto de direitos trabalhistas. Vem o Bolsonaro, aniquila a Previdência. Então, foi um ciclo de ascensão da luta de classes e de derrota da classe trabalhadora. Porque a luta de classes sempre tem dois lados. E os dois lados jogam. E a classe trabalhadora perdeu energia. E a partir de 2019, 2017, 2018, 2019, começa a haver um refluxo das greves e um refluxo da mobilização popular também. E uma perda da pauta operária do movimento popular também, que as mobilizações passaram a ser mobilizações democráticas novamente. Então, isso é muito importante para entender que esse ciclo de ascensão da luta de classe, ele desestabiliza a dinâmica da representação burguesa. Bom, olha o que foi, foram mais de 20 anos de oposição, quase 30 anos de oposição entre tucanos e petistas na administração da política. O ciclo de greve de 2012 até 2017 aniquila isso. Hoje o PSDB não consegue nem encontrar candidato. O petismo ainda se mantém porque tem o rescaldo das greves dos anos 80 e a figura do Lula. Mas desorganiza aquele sistema de representação política e é nessa desorganização que o Bolsonaro vai se colocar como a figura que vai traduzir o sinal dos tempos, como se fosse um Bonaparte tupiniquim, que numa desarticulação da classe, que não conseguiu se organizar. Não teve essas greves não conseguiram organizar nenhum embrião de poder político dos trabalhadores para além dessa estrutura institucionalizada que está aí. Então, essa dinâmica da ascensão da luta de classe não teve capacidade de substituir, certo, o que foi essa esquerda vigente. Por isso que essa esquerda, sem essa capacidade de ser substituída, ela se mantém. E se mantém em dinâmica regressiva ainda por cima. Porque ela não consegue ter ascensão na classe, ela se espantou quando viu o que é a condição de vida de um operário, porque achar que um operário submetido ao processo de exploração, que tem que pegar metrô, que tem que pegar ônibus, que chega em casa arrebentado da vida, vai poder ser um portador de valores morais superiores, que hoje é a pauta da esquerda, é uma ilusão do tamanho de um container. A classe trabalhadora não tem valores morais superiores, a classe trabalhadora tem os valores que são lhe atribuídos na brutalização do processo de exploração. E ainda mais quando ela está desorganizada, a brutalização é maior ainda. Então é essa classe que emerge e que vai, em grande medida, também eleger Bolsonaro. Qual é, agora, a contradição do processo que eu acho fundamental? Bolsonaro se elege como um tradutor desse período de ascensão da luta de classes. Mas ele não é, de maneira nenhuma, alguém que pode levar à frente um projeto da classe trabalhadora. Isso aí não temos nem a menor dúvida. Pelo contrário, ele é uma face da própria contra-revolução em curso. Ele é uma face da regressão ainda maior das condições de vida da classe trabalhadora. Então, o Bolsonaro não tem capacidade de levar à frente a pauta dos trabalhadores e o Bolsonaro ele não tem capacidade de resolver essa dinâmica da crise que está instaurada. O Bolsonaro só tem capacidade de ampliar a degradação das condições de vida objetivas. Então, essa exaustão da luta de classes que se deu a partir de 2017, e na pandemia isso se acentuou ainda mais, em 2020, as greves, por exemplo, no ano passado foram 600 greves no Brasil, que é um patamar alto para ter em ano de pandemia, não é que seja um patamar baixíssimo, certo? Mas houve uma exaustão, uma perda de força. Minha avaliação para a gente olhar e apontar para onde vai essa esquerda, para finalizar aqui nos 4, 5 minutos que me restam. Primeiro dado, a necessidade premente da constituição de uma vanguarda política que assuma novamente a centralidade operária, a centralidade dos interesses da classe operária e que coloque o horizonte da revolução social, porque não tem nenhuma possibilidade de resolver a vida dos trabalhadores dentro da ordem burguesa que está aí, que é uma ordem burguesa ainda em processo de degradação ainda maior. Então, o primeiro passo da esquerda, ela quer ser ou não quer ser uma esquerda com influência na classe operária. Porque nós não queremos ter uma influência, na minha avaliação, uma influência de massa. Isso é uma ilusão democrática. Nós temos que ter influência na classe operária. Porque para conter, se tem o pessoal que diz a ascensão do fascismo, então organize 30% da classe operária que não vai ter fascismo mais. Porque 30% da classe operária organizada é um batalhão de choque com qualquer força da contra-revolução. Então não tem que organizar a massa da população em abstrato. Nós temos uma primeira tarefa, que é reconectar uma vanguarda política revolucionária, que tem a centralidade dos interesses da classe,
com uma vanguarda da classe operária que é organizável. Ou alguém vai dizer que o setor metalúrgico não é organizável. Ou alguém vai dizer que o setor dos petroleiros não é organizável, que o setor do serviço público não é organizável. São setores amplamente organizáveis, passíveis de serem organizados aqui e agora. Não é uma coisa não estamos falando do setor dos uberizados, que estão num processo embrionário de organização, porque também a nossa tarefa é também auxiliar na organização dessa ampla massa de novos setores da classe operária. Certo? Então, primeira tarefa, constituir uma vanguarda política, com interesse operário no centro, horizonte revolucionário. Então, é uma luta ideológica. Se nós não tivermos uma luta ideológica, e esse é o papel de um debate como esse, para mim, eu venho aqui para fazer essa luta ideológica contra essa esquerda, que também tem que ter uma crítica a essa esquerda, que não aceita mais, que não coloca mais a pauta da classe trabalhadora no seu centro. E que não tem capacidade, porque o processo eleitoral, por ele mesmo, não é um processo organizativo. Ele pode ser, desde que as ideias, os interesses da classe trabalhadora sejam representados no processo eleitoral. Ninguém aqui prega abstencionismo, mas os interesses da classe precisam estar representados e não ocultados. Porque esse processo eleitoral, como a gente vive, onde elege bancadas representativas, mas que não tem o interesse dos trabalhadores no centro, não organiza. São processos eleitorais que se dissipam assim que acabou a eleição. E nós não podemos desperdiçar o sufrágio universal. O próprio Engels, já em 1895, ia dizer o papel central do sufrágio universal para os comunistas propagandearem suas ideias. Então, é utilizar desses processos políticos, na luta política do sindicato, na luta política do movimento estudantil, na luta política da política no sentido mais restrito eleitoral, para fazer essa elevação do interesse da classe operária ao centro do debate, vinculando ao horizonte da superação revolucionária, certo? Que é o fim da propriedade privada, porque a gente não tem que falar em outra coisa que não nisso, certo? Que aí sim é o fim da alienação. Então, basicamente, primeiro ponto, isso, e auxiliar decididamente nos processos de organização da classe. Não há outra saída. Não adianta a gente acreditar que vai ser nos processos eleitorais vazios de dinâmica organizativa da classe que vai superar, porque a contra-revolução está se organizando. Isso é outro dado da conjuntura importante. O Bolsonaro não é irracional, o Bolsonaro, na minha avaliação, não é obscurantista. O Bolsonaro, ele tem um discurso adequado para organizar um setor da sociedade brasileira que é uma pequena burguesia decadente diante da crise. E uma pequena burguesia degenerada, moral, ética e politicamente, que é o que o Bolsonaro articula. Por que o Bolsonaro não baixa dos 20%? Porque ele articula esse setor. Então, ele veio para ficar, mesmo que possa perder, talvez perca a eleição do ano que vem, mas ele veio para ficar como representante de uma força social que tem capacidade de organização, porque são 40 milhões de pequenos burgueses no Brasil, não é qualquer coisa, essa dita classe média. Pequeno burguesia, estou falando aqui no sentido até da uma classe média bem assalariada, altamente remunerada, que está dentro do Estado. Então, se não fizer um enfrentamento a isso organizativo, não é só no discurso, não é só no blá, blá, blá ideológico. É disputa ideológica vinculada com a organização política, né, que se dá no combate político efetivamente. Então, Drica, para finalizar, eu diria que a esquerda vai para onde nós tivermos capacidade de conduzi-la. Se não tivermos capacidade de construir uma vanguarda com essas características que eu coloquei, que é uma contribuição que eu tenho a dar, pode ter outras características importantes, eu não acredito que essa esquerda vá para outro lugar se não reproduzir a sua degeneração enquanto esquerda e perder cada vez mais importância na disputa que está colocada no Brasil, que é uma disputa de vida ou morte, onde, de um lado, os trabalhadores precisam se organizar e, de outro lado, forças contra-revolucionárias, não digo que vai ter uma mudança na esquina, mas que há um embrião de forças contra-revolucionárias sendo gestado, não sei qual vai ser o formato que vai se dar, porque isso aí também não é do meu interesse escolástico em elucidar, mas a gente tem que olhar com clareza. Por quê? Porque certamente a velha topeira continuará cavando e a classe operária haverá de emergir novamente na ascensão das suas lutas, como vai acontecer. Por quê? Porque não há nenhuma possibilidade de reproduzir as condições mais elementares da vida nesse formato que está aí. 14% de desemprego, 5,8 milhões de desalentados que nem procuram mais emprego, mais de 30 e tantos milhões de pessoas que estão subocupadas, conformando quase que 30% de subocupação no mercado de trabalho brasileiro, uma juventude que tem 50% de desemprego, a fome e a carestia tomando conta, aluguel que está sendo reajustado em praticamente 30%,
preço dos alimentos com crescimento de 15%, 18%, combustível, 18% de reajuste. Então, não tem como resolver a vida objetiva. Bolsonaro é incapaz para isso. Resta saber se a esquerda vai colocar essas questões no centro do seu debate diante da classe e organizar a classe, que aí sim a gente pode ter uma esquerda de outro tipo que possa incidir na luta política brasileira nos anos que vêm pela frente. Obrigado. Gente, o negócio começou quente, né? Não tem esse negócio aí de tentar reformar o capital, não. Tem que acabar com o capitalismo, né? Não tem saída para o trabalhador. Companheiros, tem várias perguntas, várias colocações que eu vou passar para os nossos convidados assim que o Carlos César fizer a exposição dele, tá bom? As perguntas serão respondidas, não se preocupem. Vamos lá, professor Carlos, fazer a sua exposição? Bom, vamos lá. A ideia de falar para onde vai a esquerda é algo que sempre aparece nos debates da própria esquerda, né? E, assim, há décadas isso vem aparecendo. E no caso brasileiro, a gente tem que, primeira coisa que pensar antes de falar para onde ela vai, é se de fato ela existe, enquanto potencialidade, enquanto realidade, até olhando para aquilo que você tem no marxismo do próprio Marx, né? Ou seja, eu vou me pautar aqui numa análise, claro que sempre toda análise tem que ter arrimo teórico, né? E para mim, eu estou arrimando aqui a minha análise em cima do José Chazin, que foi um dos grandes intelectuais brasileiros, né? Que inclusive, poucos sabem, foi ele que trouxe pela primeira vez o Steven Mesaros para o Brasil em 83, mas acabou sendo um intelectual marginalizado, e cabe a nós, inclusive no meu próprio canal, né, resgatar a importância desse intelectual. E o José Chazin, quando ocorreu as eleições de 89, ele escreveu um texto que é muito interessante, porque é uma coisa que a gente carece hoje em dia, quando você tem grandes eleições, sobretudo eleições presidenciais, os intelectuais teriam que, no mínimo, fazer uma análise, né, para apresentar uma análise para a própria militância. E a gente carece disso, né? Pode ver que é difícil você encontrar análises profundas, né? E o José Chazin fez uma análise muito profunda sobre as eleições de 89, e ali ele vai apontar o seguinte, que há uma diferença no Brasil entre o que é ser de esquerda e o que é estar na esquerda. Ou seja, o que quer dizer isso? Ser de esquerda é ser anticapitalista, ou seja, é ser, na linha do Marx, anti-propriedade privada, anti-mercado, anti-fronteiras, anti-Estado Nacional e anti-Estado. Ou seja, o pessoal parece que não conhece profundamente o Marx também, né? O Marx, além de fazer crítica à propriedade privada, critica o próprio Estado, né? O Marx, o Mesaros, o próprio Chazin vão escrever seus textos mostrando também que o Estado também é o inimigo da classe, né, dos trabalhadores, da perspectiva do trabalho. Ora, o que acontece? Nesse sentido, hoje em dia, não tem nem sentido, por exemplo, falar que existe um liberalismo de esquerda, porque liberalismo não faz parte da esquerda. Quando você fala em liberalismo, você não está falando de esquerda, ou seja, você está falando de uma pseudo-esquerda, portanto. Então, o que nós temos hoje, e que está se movimentando muito, é uma pseudo-esquerda. E para isso eu vou ter que fazer uma breve e rápida regressão no tempo, né? Ou seja, uma regressão histórica, para mostrar o seguinte. É bom lembrar que ali no pré-64, né, você tinha o PCB, que era o grande partido da perspectiva dos trabalhadores, né, que, obviamente, com a ditadura militar, vai para a clandestinidade, ele que já tinha, digamos, caminhado para o sentido da não revolução armada, desde 58, tudo isso já tinha sido definido lá na Declaração de Março de 58, né? Uma das pessoas fundamentais que tinha assinado isso, né, elaborado tudo isso, era o Alberto Passo Guimarães, né, que vai escrever
4 séculos de latifúndio, em 63, e, além dele, né, o Nelson Werneck Sodré, que todo mundo conhece, o Nelson Werneck Sodré, as suas teses, né, de feudalismo no Brasil, mas junto com ele também tem outras pessoas, inclusive o Alberto Passos Guimarães. E o que acontece? Essa perspectiva do PCB de buscar uma burguesia progressista, obviamente, o que vai acontecer? Quando vem o golpe de 64, inclusive o PCB, que analisava o Brasil como um país que teria restos feudais, muita gente do próprio partido achou que o que tinha acontecido ali era um golpe feudal. Então, isso, em primeiro lugar, mostra que, quando você tem uma análise equivocada da realidade, você tem uma leitura teórica errada da realidade, a sua prática é errada. Como diria o próprio Lenin, né, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. E, portanto, que erra na análise também erra na prática, né? E assim foi. Ou seja, passamos aí a ditadura militar, você tem aí grupos que vão para a clandestinidade, vão para a guerrilha, muitos pagam com sua própria vida, ou seja na guerrilha urbana, bem como na guerrilha rural, e aí quando você tem ali a reabertura, na verdade, aquilo que muita gente chama hoje de redemocratização, eu aqui ainda na linha do José Chazin, nós não tivemos democracia. Aliás, não tem redemocratização porque você não teve o pressuposto que é democracia, porque para o José Chazin, você tem que conquistar a democracia pela base. Né? Escreveu até um texto também com esse nome, né? Conquistar a democracia pela base. E conquistar a democracia significa o quê? Ter emprego, salário, renda, condições de vida mínimas, moradia. Isso era a luta mais imediatista dos trabalhadores, claro, e para além disso, a própria perspectiva revolucionária. Então, nós tivemos um embrião disso ali em 78, 80, aqui com as greves do ABC paulista, né? Estamos aqui no grupo ABC contra o golpe, né? E o ABC nos dá grandes lições aí históricas, né? As famosas greves 78, 80, onde você teve ali, portanto, o embrião de democracia que, obviamente, foi abortado. Por quê? Foi abortado porque, com o nascimento do PT em 80 e depois da CUT em 83, o que vai acontecer? Se você tinha uma ofensiva dos trabalhadores ali, em plena ditadura, ou seja, você tinha ali uma lei de greve, a Lei 4.330, que proibia a greve, e os trabalhadores fizeram greve em 78. E não só fizeram greve em 78, fizeram no ano seguinte, e no ano seguinte também. Ou seja, o próprio movimento social, a própria movimentação dos trabalhadores mostrou que a luta dos trabalhadores transcende a lei, transcende a perspectiva jurisdicista. Ora, o que vai acontecer? Quando o PT aparece e começa a atuação partidária, você tem uma inversão prática. Ou seja, em vez de você ter o movimento social pondo para o partido o que deve ser feito, quais os caminhos a trilhar, porque quando não existia o partido, ele estava fazendo isso na prática. Ora, quando eu tenho o PT, você tem uma inversão. Agora, o PT dá a lógica ao movimento e mais, o PT caminha para a institucionalidade, ou seja, as suas primeiras eleições já lá em 1982. Ou seja, é bom lembrar que o Golbery, do Couto Silva, né, um dos grandes intelectuais da ditadura, dizia o seguinte ali no início da década de 80, você quer acabar com o Lula? Porque, veja, é bom frisar que o Lula, enquanto sindicalista, foi o grande sindicalista da história do Brasil, assim, em termos de projeção e de inserção de influência sobre os trabalhadores. Você nunca teve um sindicalista que conseguisse ter uma influência tão grande quanto o Lula. Por isso que o próprio Chazin também escreve um outro texto chamado Lula versus Luiz Inácio da Silva, ou seja, colocando que
ali, naquele momento de 78, 80, você tem uma liderança exemplar nesse sentido, né? Um cara que veio da base de poucos estudos, não tem universidade, e consegue conduzir ali, junto com outras pessoas, uma movimentação incrível. E, obviamente, quando a própria direita tenta enquadrá-lo, né, fala, bom, por que você está fazendo tudo isso? Por que essas greves? Né? Aquela velha história da direita, a resposta é muito direta. A greve existe porque o trabalhador está colando o estômago de fome. Ou seja, você tem o movimento grevista em função da fome. Isso até deixa sem discurso, deixa desbaratinado a própria direita. Só que depois, com a atuação partidária, o que você vai ter? Aquilo que eu estou falando, a inversão, o caminho para a institucionalização. Ou seja, de novo, no caminho do Chazin, do José Chazin, você tinha uma autocracia militarizada, de cunho bonapartista, que agora estava transitando por uma autocracia institucionalizada. Aquilo que também o Florestan chamou, né, de transição lenta, gradual e segura, né, e outros intelectuais também acabaram tratando disso, né, ou seja, a transição transada, ou seja, uma transição onde você tem os militares não são enquadrados, né, diferentemente do que aconteceu no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Argentina, onde os caras vão para a cadeia, pegam até prisão perpétua. Aqui não, em 79, todo mundo é anistiado, né? Você tem lá depois uma Constituição onde não se toca, simplesmente não se toca na propriedade privada, não se toca nos meios de produção, no controle dos meios de produção, fica tudo como está, né? Então, o PT, ele caminha para a institucionalização, portanto, o PT vai se moldando já, ele, enquanto partido, ele já vai moldando-se à ordem vigente. E engraçado que parece que a gente falar isso, parece ser muito tranquilo. Agora, você imagina alguém, um intelectual, falar isso no momento que o partido surgiu, né? Porque tem um ditado italiano que diz o seguinte, né? Madeira derrubada, todo mundo quer fazer lenha, né? Ou seja, agora descer o pau no PT, né? Jogar pedra no PT é fácil. Mas agora você imagina ali um partido que tomou o protagonismo do PCB, porque quando volta ali esse período pós-ditadura, o PCB já não tem mais hegemonia nenhuma, né? Não é mais o protagonista, é o PT, e, obviamente, o PT, imagina um intelectual caindo de pau no PT pelo fato de ter apresentado, veja, ter apresentado uma possibilidade real de lutas, onde você poderia transformar aquilo em lutas profundas no sentido de construção de uma esquerda revolucionária, e, obviamente, você vai ter um partido que se institucionaliza. Embora a gente sabe, né, o partido que é um partido de tendências, né, você teve tendências ali, pessoas que se auto-intitulavam de esquerda, né, que eram anticapitalistas, mas não captaram nada. Aliás, com o tempo, vão sendo expulsas. Os grupos internos do PT vão sendo expulsos, né? Ou saem antes, né? Você tem causa operária que sai, né? Você tem indivíduos que vão saindo, né? Um dos últimos a ser expulso é a própria Convergência Socialista, em 92. É muito curioso, né, que ele foi também aqui no ABC, foi expulso, né? Foi no pavilhão Veracruz, tinha uma convenção do partido, todo mundo sabia que a Convergência ia ser expulsa, até ela própria, né? Eu lembro muito bem, né? Eu atuava na editora Ensaio na época, né? A gente foi lá montar umas bancas de livros, né? A gente conversava lá, conversou também na própria fundação na época, Fundação Santo André, né? Pelos corredores. Mas vocês vão ser expulsos, tenham a dignidade de sair. Não, eles preferiram, aí a opção deles, né? Preferiram ser expulsos, né? E depois acabaram formando aí, junto com outros grupos, o chamado PSTU. E, obviamente, é bom lembrar que
de qualquer maneira, os grupos pequenos, aqueles pequenos partidos, aquelas pequenas tendências que se auto-intitulam de esquerda, não tem força dentro do movimento. Pode perceber que, ao longo de todo esse período, quem catapultava era a CUT e o PT. E então, na sua linha majoritária, que é a articulação, que sempre manteve o controle sobre o partido. Vejam que nem mesmo em 2005, quando rachou, 2005, quando você teve lá o escândalo do mensalão, e naquele mesmo ano ia ter eleição para a direção do PT, nem assim o PT, o grupo da articulação, né, grupo de Lula, Vicentinho, Meneghelli e Companhia Limitada, nem assim perderam a hegemonia do partido. Né? Então, o tempo todo, você teve aí esse tipo de encaminhamento. E vejam, o PT vai para a institucionalização, vai, portanto, eleger deputados, vai eleger vereadores, né? Aquilo que historicamente chama o socialismo fabianismo, né? O fabianismo, que vem lá da tradição inglesa. Lembre-se que o PT elegeu aí a sua primeira prefeita, mulher, né? A Maria Luísa Fontinelli, que governou lá Fortaleza de 86 a 89, depois o Gilson Menezes aqui no ABC de 83 até ali 88. Então, ou seja, à medida que você vai criando essa estrutura partidária institucionalizada, na qual aparecem vereadores, deputados, então começa a girar em torno só disso, vai se deixando de lado as lutas sociais. Pode ver que, inclusive, o cara, e isso serve para o partido e serve também para o sindicato, ou seja, aquele que trabalhava numa organização de base, dentro da fábrica, e depois conseguia um cargo no sindicato, nunca mais ele queria voltar para a fábrica, nunca mais, seja na fábrica ou seja no escritório, ou seja, começa você viver em função de toda essa burocracia institucionalizada. Isso também serve para a universidade, tá? Ou seja, o cara que tem algum certo estudo, fez um curso, virou professor, né? Também vai querer virar candidato, virar vereador, e depois, quando consegue, nunca mais volta para a sala de aula. Então, você tem toda uma burocratização, você tem toda uma institucionalização. Ou seja, então, de uma autocracia militarizada, transitamos para uma autocracia institucionalizada. Nessa autocracia institucionalizada, aquele grupo que você tinha lá dentro do parlamento, inicialmente, até antes do surgimento do PT, quando você tinha lá o MDB não tinha nenhum projeto alternativo, não tinha, né? E o PT, quando se põe, qual vai ser o projeto econômico do PT? Vai ser o projeto do distributivismo. E ele pôs em prática isso quando ele chegou ao poder. Ou seja, em vez de, portanto, mais uma vez, até por não ser marxista, até por não entender de Marx, e não só isso, muitas vezes desprezar Marx, e uma coisa que a gente conhece bem, né, a perseguição aos marxistas, o que acontece? Não consegue entender que você só consegue distribuir bem quando você tem o controle sobre a produção, ou seja, antes de você distribuir, você tem que produzir. Mas o PT não foi por essa linha. Então, achou que só meramente pela administração, pela manutenção dos orçamentos públicos, poderia fazer uma política distributivista. Portanto, foi lá no sentido de, por exemplo, vão dar coisas aí que o PT fez, né? Banco do Povo, economia solidária lá do Paul Singer, né, e companhia, né, que economia solidária não vai ser economia solidária para a indústria automobilística, petroquímica, química, ou seja, empresa de porte. Não, vai ser aquele grupinho pequeno que consegue fazer
roupa para a escola, uniforme escolar, né? Ou então uma coisa pequenininha ali, de carrinho de pipoca, né? do Banco do Povo, né? Carrinho de cachorro-quente, né? Aquele financiamento que o cara tem uns juros baixos, depois ele vai devolver, né? E junto com isso, tanto você vai ver muito na CUT, ela assimilar também as noções de empreendedorismo. Pode perceber, né? Ou seja, era sindicato dando cursos para o trabalhador aprender a ser um empreendedor. Ou seja, eu que peguei nos anos 90, ainda peguei o partido mas muito mais o sindicato dá alguns cursos para os seus militantes, né, de formação sindical, e depois essa coisa vai se perdendo, e hoje, então, nem se fala. A crítica dos sindicalistas é ridícula. A formação teórica não é porque não foi para a universidade, né? Não é questão, não tem nada a ver com preconceito, não. É que o partido, o sindicato, o movimento tem que ser um local de aprendizagem, né? Portanto, de estudo também. Mais uma vez, né? Se você errar na análise, você erra na prática também, né? Então, o que vai acontecer? O PT chega ao poder, cria, por exemplo, uma coisa que o pessoal adora, né, que é o Bolsa Família, mas vale lembrar que o Bolsa Família ele foi a congregação de 3 elementos, né, que você, na época do Fernando Henrique, você tinha o Vale Gás, o Bolsa Escola e o Cartão Alimentação. O que o PT fez? Juntou os 3 em um e criou o Bolsa Família. Só que quando ele juntou os 3, o preço final era menor que os 3 separados. Ou seja, então o PT conseguiu, nesse ponto aí, ser pior do que o Fernando Henrique. Eu vi alguém escrever aí as câmaras setoriais, é só mais um exemplo de tudo isso. Então, o que acontece? O PT que, claro, o tempo todo o Lula falava, né, que chegando ao poder, as pessoas tinham que ter direito às 3 refeições diárias, né? E, obviamente, ele conseguiu ali, não estou negando aqui, bico de luz, Bolsa Família, tirar o Brasil do mapa da fome, como lá aconteceu em 2012, né? Não nego isso. Só que, vamos dizer assim, isso é um gigante com pé de barro, né? Tanto é um gigante com pé de barro que, vejam que, rapidamente, agora, não só o Brasil voltou para o mapa da fome, mas para um mapa da fome pior do que era anteriormente, né? Ou seja, por quê? Porque não adianta você só pensar na distribuição, você tem que pensar na produção, e pensar na produção do ponto de vista da esquerda, do que é uma esquerda, é pensar em termos daquilo que temos como exemplo histórico, ou seja, soviets, autogestão, portanto, controle sobre a produção, que é outra coisa que não se discute hoje. Ou seja, uma bandeira de uma esquerda verdadeira e não de uma pseudo-esquerda é o controle sobre os meios de produção. Sem o controle dos meios de produção, portanto, você cai no quê? Cai naquilo que a gente tanto vê aí do tal de estatismo. E lembre-se, a União Soviética e países correlatos foram para o estatismo e caíram, acabaram. E não foi os Estados Unidos que jogou uma bomba atômica lá. Não, caíram pelas suas próprias contradições. Por quê? Porque, obviamente, à medida que você tem o descompasso entre a formação burocrática e que não coincide com o controle da produção, você vai ter toda uma população que tem... todo mundo tinha lá o pleno emprego, né, tinha o salário, né, mas, obviamente, como você não tinha autogestão, a produção foi ficando, ao longo das décadas, cada vez mais comprometida, né, defasada, até chegar o momento que, quer queira, quer não queira, a famosa fase do Gorbachev, né? O país é capaz de mandar o homem à Lua, o homem ao espaço, mas não produz um liquidificador que preste. Só que ele fala isso e faz o quê? Faz glasnost e perestroika, né? Ou seja, em vez de caminhar a crítica no sentido de
controle social, ao contrário, né? Destruir o que você tinha ali e a volta do próprio capitalismo. Portanto, o que você vai ter aí? Veja, agora voltando ainda à realidade brasileira, né? Você vai ter, conforme você tem essa hegemonia desse grupo, que, insisto, por mais que haja aqui e acolá, e temos o ABC contra a crise, para quem, se você olha ali as várias lives que foram feitas, são pessoas, pelo menos creio eu, que a maioria se considera de esquerda, né? E de diferentes grupos, de diferentes matizes, só que, com certeza, a capacidade de ter uma inserção profunda no seio do movimento social não tem por quê, porque ele foi catalisado por esse outro partido, por esse outro sindicato, que, pode perceber, qualquer grupo menor, qualquer agremiação aqui e acolá, não tem como chamar as massas nas ruas, né? E mais, devido a toda essa institucionalização, tanto de PT como de CUT, hoje em dia não adianta chamar 20, 30 mil para Paulista. Teria que ser 120 mil, 150 mil, não só na Paulista, mas espalhado pelos bairros. Aliás, outra coisa tem que ser revista, né? Só ir para Paulista adianta? E quem não mora na região? Imagina sair da cidade de Tiradentes para ir para Paulista. Imagina sair do Grajaú para chegar na Paulista. As coisas não funcionam dessa maneira, né? É insuficiente isso. Agora, nesse sentido, isso quer dizer que nós tivemos aí, portanto, uma longa transição onde você vai observar que não tem um grupo forte de esquerda, você não tem esquerda, né? De esquerda, você tem, no amplo arco político do capital, você tem grupos na esquerda, portanto, pseudo-esquerda. E nós estamos entrando agora num verdadeiro movimento elíptico, né? Ou seja, elíptico, né? Vai, volta, vai maior, vai, volta. Isso já aparece lá no Capital do Marx, quando Marx explica, logo no livro 1, o que é o Capital, né? E o pessoal fala, nossa, você lê o livro 1, parece tão repetitivo, que é o movimento elíptico. Ele fala de uma coisa, vai explicando, volta. Vai de novo, coloca um novo elemento, volta, só que vai aumentando. E eu estou falando aqui o seguinte, nós estamos num movimento elíptico, triste, da realidade política brasileira, onde você tem ali, após a autocracia militarizada, para a autocracia institucionalizada, o PT e a CUT, que, obviamente, hegemonizam o movimento, portanto, um movimento anticomunista, anti-esquerda, não só não comunista, mas anti, né? E agora, de novo, a gente está entrando numa situação onde, agora que o Lula foi liberto, se coloca todas as expectativas de novo no Lula, ou seja, a reprodução do erro, e inclusive em condições piores. Por que condições piores? Porque, inclusive, a primeira vez que ele entrou, tinha mais empresas estatais, tinha um orçamento menos pior do que agora, né? Não tinha uma PEC 95, não tinha uma PEC 86, não tinha uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista que já foram feitas, ou seja, ele vai se chegar ao poder em condições ainda piores, né? Piores, portanto, diante dessa situação tão calamitosa, que uma hora que o pessoal for vacinado, puder ir realmente às ruas, né? E com tamanho desemprego, tamanha miséria, isso aqui está uma panela de pressão, né? Pode você ter explosões sociais, né? Imagina o PT chegando ao poder, o que ele vai fazer? Vai ser conivente com toda a repressão? Bom, é bom lembrar, né, que foi a Dilma que assinou a lei antiterrorista, né? Ela que foi uma perseguida pelo terrorismo de Estado e acabou assinando tudo isso, né? Então, você tem esse movimento elíptico, trágico, onde a tendência é, de novo, vamos repor o distributivismo sem
tocar nos meios de produção, reeditar toda essa discussão liberal, né? Retomar o Estado, embora o PT já coloque aí, né, na entrevista do Lula com o Reinaldo Azevedo, fala que não vai ter privatização, mas vão tornar essas empresas híbridas, né, as poucas estatais que sobraram, né? Então, ou seja, dá para o capital, e pode perceber, né, a Petrobras, que já é híbrida, já é dividida em ações, pode perceber que, para manter esse lucro dos acionistas, é por isso que ela tem que obedecer à lógica de preços internacionais. Por isso que o nosso combustível e o gás de cozinha, o gás encanado, está tão caro, porque tem que obedecer essa lógica externa, né? Porque tem que, obviamente, manter o lucro dos acionistas, né? Então, manter tudo isso, manter esse cretinismo parlamentar, ou seja, então, hoje, mais do que nunca, não tem sentido nenhum você manter essa lógica, confiar nisso, né? Ou seja, você tem que fazer trabalho muito mais substancial do que ficar atrás de parlamento, né? Atrás de vereança. Tem que perceber também que nós vivemos uma verdadeira fragmentação do próprio movimento social, uma própria fragmentação dessa perspectiva que nós temos hoje na esquerda. Ou seja, o movimento de esquerda é praticamente inexistente, ou seja, você tem aqui a colar, né, pequenos grupos que se auto-intitulam de esquerda, mas não tem uma inserção, portanto, assim como a gente não teve democracia, portanto, não tivemos redemocratização, porque, como diria o Chazin, tem que construir a democracia pela base, né? E não foi construída. A gente tem que construir a esquerda, porque simplesmente o que a gente tem aí é uma pseudo-esquerda. E aqueles que se consideram individualmente ou em pequenos grupos de esquerda, a gente vê ainda uma grande fragmentação entre os próprios grupos, mas isso a gente sabe que não é fácil também, né? Mas, quer não queira, temos que exercer aí a militância, porque militância, acima de tudo, não é oportunismo, né? Aliás, fazer da militância meramente seu salário, a sua vida no sentido de vida boa, né? Você vê muito. Eu conheci gente aí do sindicalismo que já viajou pelo mundo, né? O famoso turismo via institucionalidade, né? Não só no sindicalismo, na universidade, né? Aliás, a universidade também é outro campo estranho da esquerda, pode perceber. Ou seja, as grandes revoluções não aconteceram com a universidade, né? Nem Revolução Russa, nem Revolução Chinesa, cubana, né? Ou seja, à medida que você não tem esquerda, o que acontece? Você passa a ter toda uma juventude indo também para a universidade. Isso, infelizmente, é um fato, né? Claro, temos que extrair daí, você tem que, na universidade, buscar conhecimento, extrair, mesmo sabendo que ela é deletéria, né, é anticomunista também, mas você tem que extrair um conhecimento e usar isso no seu grupo, ou no seu partido, ou na inserção que você tiver. Ou seja, militância é projeto de vida, né, é um modo de viver, e, portanto, a gente tem que seguir adiante, né, nessa perspectiva, né? Ainda tem tempo? Deu? Acho que deu. Gente, que aula, né? E assim, a gente fica aqui nessa conversa, né? Percebendo que a gente está absorvendo muita coisa, se aprendendo, mas aí no fim a gente fica com essa sensação de que a gente, na verdade, está perdido, né? Não tem um movimento fortalecido, a gente está aqui com uma esquerda desorganizada, uma classe trabalhadora também desorganizada, inclusive que mudou, né, no decorrer dos anos, né? Esse desmonte da indústria nacional foi fazendo com que a classe operária fosse se tornando cada vez mais diluída, né? Cada vez mais enfraquecida, amedrontada, né? Porque o fantasma do desemprego o tempo todo ali, fazendo com que a classe fique cada vez mais desorganizada. A gente tem, debate está muito bom também aqui,
né, no chat, e vários comentários e várias perguntas. Eu vou começar lá, deixa eu ver, tem tanto comentário que eu me perdi com a primeira pergunta. Aqui, a primeira pergunta. Só um pouquinho, companheiros, que eu já vou me achar. Bastante participação. Aqui. A primeira pergunta aqui é da Vitória Lima, e é para o Maurício. Não sei se o Maurício está acompanhando aqui os comentários, né? E ela coloca sobre a centralidade. Maurício, a centralidade operária não está superada na medida em que a classe operária está desmoralizada pelo fim do leste europeu e numericamente reduzida pela reestruturação produtiva do capital? Não, a centralidade do interesse da classe operária, ela continua em vigor. A questão, e até temos que entender, a diminuição relativa da classe operária, isso é um processo que está em vigor desde que o Marx estava analisando o maquinismo, a grande indústria moderna e a substituição do capital constante pelo capital variável. Então, isso não é uma novidade histórica. A questão é que o Marx identificava nesse processo também uma centralidade desse setor que passava a produzir uma massa de mais valor que era gigantesca, que inclusive cristalizava em alguns centros, né, em alguns centros estratégicos, uma capacidade de paralisar a dinâmica da economia capitalista como um todo. Então, acho que, primeiro ponto, a centralidade é do interesse da classe operária. Então, sem houver, não no sentido de afirmá-lo como fim da luta política. Né? Vamos lembrar, por exemplo, o debate da Rosa Luxemburgo, o debate do Lenin contra o economismo, né, contra o economicismo, nunca foi um debate que desprezou as pautas da classe trabalhadora, porque também o Lenin buscava identificar onde eram os setores sociais que sustentariam uma revolução, porque uma revolução é uma medição de forças, e a medição de forças se dá no âmbito da superioridade numérica, que é o primeiro elemento, desde toda a teoria militar, ela se dá o que vence uma guerra, superioridade numérica ou superioridade técnica, certo? E o Estado burguês tem a superioridade técnica. Então, a única possibilidade da classe trabalhadora de uma revolução vitoriosa é a superioridade numérica. E para vencer a superioridade numérica, tem que vencer duas dinâmicas. A primeira dinâmica é a da ideologia dominante, né? E a ideologia dominante só pode ser superada pela classe operária quando ela está em movimento e encontra uma vanguarda política revolucionária e comunista, que também, eu concordo, não adianta ela estar em movimento como esteve nos anos 70 e 80 e não encontrou uma tradução no Partido Revolucionário. Encontrou uma tradução que começa afirmando apenas o economismo como seu fim último, certo? Que era apenas... O Lula falava, o Lula dizia, o que eu quero? Eu quero 3 refeições da mesa. Né? O que eu quero? Eu quero melhorar o salário do metalúrgico. Né? Não estava no horizonte a revolução, estava lá nas cartas do PT, você vai lá e vê lá, tem socialismo, está a palavra lá. Mas enquanto conteúdo, substância do processo, não estava colocado isso. Né? Desde o início não estava colocado isso, inclusive como hegemonia dentro do petismo. Então, a centralidade do interesse, ela se dá, da classe, ela se dá porque é necessário o movimento. E o movimento da classe não se dá também por uma vanguarda que vai lá e coloca ela em movimento. O papel da vanguarda política é estar inserido, agitando o processo, acelerando, né, as forças históricas e construindo a disputa política. Né? Então, acho que um papel aí, a questão fundamental é afirmar a centralidade do trabalho, primeiro, enquanto seu interesse imediato, e segundo, porque é a única classe que não tem interesse em reproduzir as relações da propriedade privada e do Estado, porque é a classe despossuída, é a classe desprovida de qualquer tipo de propriedade. Então, enquanto povo filosófico, como fala o Marx, ela também é detentora enquanto sujeito histórico da Revolução. Então, se não compreender essa dialética entre a condição dessa antinomia, o Marx fala no Capital, a antinomia entre dois direitos, o direito do trabalho e o direito do capital, que entram em choque quando se dá uma crise, onde a própria reprodução da força de trabalho, que é o interesse imediato da classe trabalhadora, qual é o interesse da classe trabalhadora? Imediato. É reproduzir sua força de trabalho, é o que está dado no cotidiano. Ela quer isso, ela quer pagar menos aluguel, ela quer ganhar um melhor salário, é isso, certo? Porém, essa antinomia, esse conflito de interesse que encontra uma oposição mesquinha e incapaz de absorvê-lo, que é a burguesia, pode fazer, a depender da capacidade de constituição do partido, a depender da capacidade dessa vanguarda política compreender
o processo histórico, o momento histórico, as tarefas históricas, e tem incidência de massa, que não adianta também. Aliás, a única capacidade de compreender, de fato, as tarefas é estar inserido com capacidade de produzi-las, senão não tem. Senão são exercícios, exercícios escolásticos. Esse é um ponto fundamental, um exercício escolástico. Então, é no movimento, né, que há esse processo de fusão entre a vanguarda política da classe e o movimento da sua vanguarda operária, né, que é aquela que tem um interesse movimentado, que consegue, de fato, encontrar. E aí tem que haver, obviamente, não se dá por dentro do Estado, né, se dá pela constituição dos órgãos de poder. O Lenin, quando vai falar, por exemplo, do papel dos soviets, aliás, a Rosa Luxemburgo, o Lenin, o Trotsky, todos que estavam analisando, até a mesma Revolução de 1900, a Revolução derrotada de 1905, qual era a grande vitória em 1905 para o Lenin, para a Rosa, para todos? Era que naquele processo de ascensão da luta de classes, de greves, né, greves econômicas, greves políticas, né, se fundaram embriões de um outro tipo de poder, do poder operário, do poder da revolução social, da revolução política de alma social. Qual que é o problema do nosso ciclo de greve recente? É que não se criou nenhum tipo de poder paralelo, certo? O único poder paralelo aí na boca comum é o tráfico hoje, né? Então, a questão é, não se construiu órgãos de poder, não se teve um ciclo que desorganiza, coloca em crise a representação política burguesa, porque o dirigente sindical, que tinha uma hegemonia plena lá nos anos 80, 90, 2000, que a qualidade cai cada vez mais, né? Hoje ele está colocado em xeque. E eu não tenho dúvidas que numa nova explosão da luta de classes, como obviamente acontece, porque é da dinâmica da crise, desse conflito entre a antinomia do capital, que quer ampliar a taxa de exploração, e do trabalhador, que quer defender a sua força de trabalho enquanto meio de vida, né, há um movimento. E o movimento, obviamente, vai retornar. Vai haver uma ascensão da luta. E as direções estão fragilizadas, como nunca estiveram, porque o ciclo de 2012 até 2017, ele serviu como fragilização. E como não criou órgãos de poder de classe, os soviets, certo? Ele foi, obviamente, capturado pelo Bolsonaro, né? Que, por dentro do sistema institucional, ele não rompe o sistema, ele tensiona a república, tal como ela é. Ele não está interessado em romper com a ordem. Óbvio que na dinâmica da crise pode ser que haja necessidade de uma mudança de qualidade. Então, eu diria que, para responder, centralidade do trabalho, que é o que o fundamenta, né, a realidade social, e os interesses da classe, porque é o que compõe o sujeito histórico que pode colocar superioridade numérica para vencer o capital. Sem sujeito histórico, a revolução social não existe. Por isso que o Marx foi para dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores fazer política. Por isso que o Engels foi para dentro do Partido Social Democrata alemão fazer política. Por isso que o Lenin foi para dentro, foi construir o Partido Socialista, o Social-Democrata russo, certo? Sem ter a representação política inserida na classe, não há nenhuma possibilidade, criando, óbvio, os embriões de poder de classe que rompam com a institucionalidade, porque também só dentro da institucionalidade não serve para nada. Eleição serve para afirmar a propaganda e a organização por fora do Estado. Apenas isso porque é um processo de ampla visibilidade. É para isso que deve servir. Eu vou passar agora para o professor Carlos. Assim, tem duas perguntas aqui que eu acho que elas acabam sendo complemento uma da outra, né? A Vitória, não, a Luciana pergunta, né? Onde estão os combatentes trabalhadores grevistas para combater o Bolsonaro, no caso, né? E o Sérgio pergunta, ele diz assim, na década de 70, os sindicalistas entraram em greve por muito menos que os dias de hoje, que negam, inclusive, a CLT. É omissão? É falta de coragem? Ou é falta de coragem para promover a greve? O que está acontecendo com a classe trabalhadora nesse momento que não consegue se mobilizar? É para mim? Desculpa, vai, Carlos. Então, a falta de coragem, né, para tratar dessa situação. Bom, o problema é o seguinte. Um segundo. O fato de a gente viver nesse momento em pandemia nos limita fisicamente de você ter grandes movimentações de rua.
né? Você teve até, inicialmente ali, no começo da pandemia, aqui, até puxada, né, pela torcida organizada do Corinthians, né, pelas Gaviões, né, aquele setor que vinha lá da Zona Norte, né, que começou a ver um monte de gente, de companheiros morrendo no bairro, lá pelos lados da Brasilândia, e foram para a rua, foram para a Paulista, e obviamente a turma do Bolsonaro, né, também foi para a rua, e a gente viu claramente a polícia militar muito mais favorável à turma de lá do que à turma de cá, né? E, obviamente, depois daquele momento dos primeiros meses, você tem um refluxo aí, né? Então, claro que, insisto, quando você tiver minimamente uma vacinação maior, aí, atingindo um número maior, a possibilidade das pessoas irem para a rua será maior, né? Nós temos essa contingência momentânea. Só que, para além da contingência, temos que considerar o seguinte: o que foi construído ao longo de décadas, porque pensem, de 80 até 2020, são 40 anos, e em 40 anos você teve a consolidação de um partido hegemônico institucionalizado, você teve uma hegemonia de um tipo de sindicalismo que foi da CUT, que foi linha de transmissão do próprio PT, né? Então, obviamente, você vai moldando aí uma conduta hegemônica, né? Isso a gente não pode negar. E é bom lembrar, né? À medida que o PT ele esteve no poder, né? E colocou, contudo, essa ideologia do consumo, né? Lembre-se que o crescimento do movimento neopentecostal, que tem a ver com a teologia da prosperidade, né? Ou seja, ser próspero é ser rico, portanto é consumir, ter carro, né? Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar dinheiro, papapá, essas coisas confluem, né? Confluem. Então, você tem um movimento aí ultra-reacionário crescendo, você tem uma nova direita também crescendo, uma nova direita que colocando-se, inclusive, em cima de novas instituições, ou seja, pode perceber que logo após a Constituição de 88, já começa a aparecer vários órgãos para destruir as poucas conquistas momentâneas que você teve ali da Constituição de 88, ou seja, seguro-desemprego, licença maternidade, licença paternidade, né? Um setor da direita já não queria de cara isso. E pode perceber que em seguida já começam, com o passar do tempo, a Constituição sendo rachada para tudo quanto é lado, né? Então, quando você tem uma longa trajetória na qual você vai desmobilizando e vai criando todo uma linha ideológica de conciliação, de adesão à institucionalidade, né? E lembre-se, né? O PT também levou consigo a ideia de, para além da comida, diversão e arte, até levou, você teve, não pode se negar que teve na periferia arte popular, você teve grupos de teatro, coisas do tipo. Só que, duas coisas. Primeiro, as pessoas primeiro têm que ter direito à arte na sua forma mais ampla, né? Ou seja, só se fala em arte elitista porque ela não é massificada para as pessoas, portanto, ela fica só circunscrita a pequenos grupos, né? Pode perceber que toda virada cultural, o que acontecia? Todo mundo tinha que ir para o centro da cidade, né? As primeiras foram assim, né? E só depois, muito tempo depois, que você teve a descentralização. E não só isso. Junto com essa arte popular, você vai ter toda uma ideologia identitária, do identitarismo, não comunista, ou seja, aliás, anticomunista, que é um problema. Lembre-se que você tem vários tipos de movimentos de mulheres, movimentos de negros, movimentos de LGBT, todos
todos surgem em função da opressão, portanto, surgem de questões altamente legítimas. E esses grupos existem, esses movimentos existem, essas agremiações estão aí. Bom, ótimo, tem que lutar, essas pautas são fundamentais. Só que tem que ir para além dessas próprias pautas. Ou seja, tem que ter um telos, né? Telos é finalidade. Tem que ter um fim, muito mais claro. Ou seja, para além de ter direito ao trabalho, para além de lutar contra a opressão da mulher, dos direitos dos LGBT e tal, o que acontece? Você tem que ter a ideia de que tem que se lutar contra a propriedade privada, contra o Estado, contra as fronteiras. Ou seja, as pautas, quando você não põe as pautas do que é uma esquerda, só essas pautas identitárias começam a girar em torno de si próprias. E ao girar em torno de si próprias, você vai encontrar, inclusive, grupos que vão pondo de lado, de escanteio, as pautas maiores, né? Aliás, passa até a combatê-las. Eu já ouvi até gente me dizer o seguinte, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Gente de certos grupos por aí, identitários, que não leu Marx porque ele é europeu. Né? Então, peraí. O Darwin era europeu, o Isaac Newton era europeu. Então, você vai o quê? Vai acreditar em terra plana? Né? Ou então, grupo de mulheres. Não leio Marx porque o Marx é homem. Eu tive um amigo aí que se deparou com isso, né? E depois, num belo dia, quando essa mesma pessoa que falou isso passou a ter uma chefe, mulher, que passou a oprimi-la, ela percebeu que não era bem isso. Então, toda e qualquer movimentação de grupos que lutam contra a opressão tem que continuar lutando contra a opressão, mas tem que ir para além disso. Por isso que a pauta das identidades tem que transcender a própria identidade. Tem que ser a pauta da emancipação humana. Não é só a emancipação das mulheres, emancipação do negro, emancipação do índio, não. Ou seja, a luta do Marx, né, a luta do marxismo é a luta pela emancipação humana. Né? Ou seja, não ter classe, portanto, lutar pelo fim da classe, lutar pelo fim da opressão em geral. Se você não tiver isso, pelo menos como horizonte, mesmo sabendo que imediatamente essas coisas não se põem, mas você tem que ter isso como horizonte, senão você começa a trilhar caminhos que são os caminhos dos descaminhos. Né? Não sei se respondi ou ficou alguma coisa de fora. Bom, enfim. Sim, se não tiver respondido, o pessoal coloca aqui novamente aqui nas perguntas. Eu tenho uma outra pergunta para o Maurício. A Vitória Lima diz assim: essa ênfase na classe operária não é resquício do stalinismo, que equivocadamente falava em emancipação dos trabalhadores, quando a propositura marxista era a emancipação humana? Não. A emancipação humana, ela só pode se dar enquanto um projeto da classe operária, da classe trabalhadora, do proletariado, aqueles que não têm propriedade privada, e que, por não terem propriedade privada, têm o seu interesse em duas dimensões, como eu falei. Na primeira dimensão, objetiva e imediata, que é a da venda da força de trabalho, que é isso que é os despossuídos, né? A força de trabalho, o que é? É o trabalhador livre dos meios de produção, e livre juridicamente para poder vender sua força de trabalho, não é um escravo. Então, ele aluga, né, de uma maneira, por um contrato de trabalho. Então, essa primeira dimensão da classe trabalhadora, que coloca o interesse em contrariedade com a classe dominante, com a burguesia, que, enquanto classe, coloca uma oposição ao exercício, à realização desse interesse. E esse interesse, por isso que qual é a identidade? No Marx só tem uma identidade, a identidade do interesse de classe. Na identidade do interesse de classe, os trabalhadores passam a se organizar nas associações que rompem com a dinâmica competitiva do mercado, que são embriões justamente do poder da classe trabalhadora, do poder operário. Então não há contradição alguma. O Lenin afirmava categoricamente que a única possibilidade da vitória da Revolução Russa era se o campesinato, que era aquilo que era a superioridade numérica na sociedade russa, que o Lenin, lá no desenvolvimento do capitalismo na Rússia,
foi estudar no detalhe, ele sabia até o número de cavalos que cada camponês tinha, né? Foi pegar os indicadores estatísticos disponíveis e faz um trabalho fabuloso, foi estudar quanto que tinha, qual era o tamanho da classe trabalhadora nas cidades de São Petersburgo e Moscou e nas demais cidades industriais, e o Lenin, então, é necessário, porque a revolução é uma medição de forças no campo militar, e aí envolve o cálculo exatamente dos exércitos, das tropas, e sem ter capacidade, de fato, de sustentar um projeto político de transformação, um projeto revolucionário, não há possibilidade alguma de fazer a transformação, como Marx, por exemplo, falava, né, dos anarquistas que não queriam, durante a Comuna de Paris, se centralizar e constituir uma tropa revolucionária com base no proletariado, e que a entrada das tropas burguesas acabaram com a experiência rapidinha da Comuna de Lyon, que ele não estava falando da Comuna de Paris naquele momento. Então, a gente tem que ter clareza disso, não é um projeto stalinista, isso daí já está concretamente no Lenin. O que é o stalinismo? O stalinismo é aquilo que o Lenin já, em vida, até 23, já estava identificando, que era o enclausuramento da Revolução Russa no espaço nacional. Quando o Lenin vê que a Revolução Alemã fracassa, e o Lenin estava com o olho direcionado para a Revolução Alemã, e ele entendia, inclusive, a teoria do elo débil na corrente do imperialismo, não era uma afirmação da revolução num país só, como depois se transforma dentro do stalinismo, na constituição de uma burocracia para, obviamente, defender um dogma, que é esse dogma do socialismo num país só. O Lenin nunca foi isso. O Lenin, inclusive, nos textos, afirmando as dificuldades da Revolução Russa, sempre colocou claramente os perigos que estávamos correndo com as medidas tomadas para proteger a Revolução. Sempre num papel, de fato, pedagógico, de educar a massa organizada, que era para onde se escrevia, inclusive do Partido Bolchevique. Então, eu acredito que não há contrariedade, né? Não é um projeto stalinista. O stalinismo é outra questão, certo? Senão a gente joga tudo no mesmo balaio e acaba perdendo as diferenças essenciais do processo. Para o Marx era fundamental o proletariado como aquele que dá sustentação o povo filosófico, que o Marx vai falar, né, na própria carta ao Prussiano, né, que ele coloca claramente o povo filosófico que detém em si, na sua essência, não uma essência metafísica, mas uma essência material, a ausência da propriedade, que ele faz no primeiro momento, vender a força de trabalho, então os interesses econômicos diretos e imediatos, que precisam ser mobilizados pelo partido, pela representação política da classe, que tem que estar orientada para, nesses interesses objetivos econômicos, constituir órgãos de poder de classe para a transição socialista da revolução política de alma social. Então, não acredito, né, nessa linha que foi colocada, mas, obviamente, é um debate, né? É a minha interpretação. É possível, né, podem haver outras interpretações. Eu considero equivocadas, mas é a minha interpretação. Inclusive, a Vitória, ela fez várias contribuições aqui nos comentários. Depois, Maurício, se você quiser responder, né, tá aqui, a live fica na página o tempo todo, né? Tem uma pergunta que eu vou passar, então, para o professor Carlos. É tanta pergunta que eu estou perdida, gente. O Antônio Macário, ele pergunta: não existe um potencial revolucionário na sociedade e na militância fora do universo das organizações de esquerda? Aí, complementando, ele já tinha feito essa pergunta antes, né? Exposto o desalentador momento em que vivemos, delineado o comportamento do PT e seu possível comportamento caso volte ao poder, não sobra nada fora desse universo, né? Então, são duas perguntas que se conectam, professor. A pergunta foi longa, acabei me perdendo aí. Se não tem possibilidade... Repete a pergunta, que foi longa, me perdi aqui. Ele primeiro expõe esse quadro desalentador, né, do PT, que provavelmente vai dar continuidade caso volte ao poder, né, e ele pergunta se sobra alguma coisa fora desse espectro, né, e aí na segunda pergunta que ele também faz, se existe algum potencial revolucionário na sociedade, na militância, fora do universo das organizações de esquerda, se existe algum potencial revolucionário fora dessas organizações que a gente tem como tradicionais.
Na verdade, você tem aí, veja, uma coisa que não está se discutindo hoje em dia, e também tem que ser resgatado, porque a história mostrou que existe, aconteceu e foi eficaz, foi as discussões que não são oficiais, o campo da clandestinidade. Lembre-se que os bolcheviques derrubaram o czar, né, houve lá a ocupação do Palácio de Inverno, onde simplesmente morreram 5 soldados. Imagine você derrubar um czar que tinha uma força tremenda, que era a Ucrânia, que era uma polícia secreta russa, de repressão czarista, né? E os caras conseguirem, através do Partido da Social Democracia russa, né, da sua fração bolchevique, conseguir derrubar o poder dessa forma. Por quê? Porque foi clandestina. Portanto, a gente acostumou tanto a viver na esfera da oficialidade que acaba esquecendo que tem uma outra esfera, que é a esfera da clandestinidade. Aliás, as grandes transformações também ocorreram em cima dessas situações, né? Portanto, claro, de qualquer maneira, em termos de militância, você tem ali, vamos dizer assim, 3 esferas, né, enquanto militante. Você tem aquele militante que é o produtor de ideias, né, o intelectual, né? Você tem o reprodutor de ideias, portanto, o papel aí de professores, de pessoas que conseguem minimamente traduzir para os pares, para os trabalhadores, né, as ideias da esquerda, e a esfera dos divulgadores, que aí é o trabalho mais que aparece mais, vamos dizer assim, mais cotidiano, que é o de agitação, de ação, né? E veja, não é que tem uma hierarquia nisso, não. Você tem uma hierarquia que não é qualquer um que vai escrever, não, aliás, não é qualquer um que tem a capacidade e o talento para você escrever textos brilhantes, como Chazin, Florestan Fernandes, Romário Marini, não é qualquer um, né? Isso leva tempo, né? Isso leva muito empenho, né? Mas, ao mesmo tempo, aquele que está lá no topo também não pode, vamos dizer, aquele que é capaz de escrever coisas brilhantes não pode se descolar, virar um socialista de cátedra, porque a cátedra, ou seja, a universidade, sempre foi um lugar estranho do marxismo, né? Aliás, pode perceber que o marxismo só passa a adentrar com tudo a universidade à medida que você vai perdendo a força do próprio movimento social. Ou seja, à medida que você não tem força em termos de inserção, de movimentação, de grupos, de partidos, de sindicatos, de movimentações, de movimentos sociais periféricos, na massa, na periferia, obviamente a universidade é um dos campos de atuação, e eu diria, um dos campos dos mais reacionários, né? O Romário Marini foi um dos poucos a ver uma movimentação séria lá no Chile e no México, né? Mas a realidade agora em toda a América Latina não é mais essa, mesmo porque ele viveu em outro período, né? Ele viveu toda essa movimentação aí do Romário Marini era num momento ainda de Guerra Fria, um momento anterior ao nosso. Não, o nosso é muito mais conservador. Portanto que, de novo, né, a gente tem que construir tudo, porque aquilo que deveria ter se construído não foi. Ou seja, por isso muitas vezes esse desalento e essa desorientação. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode cair no pessimismo, ou seja, a gente não pode cair no niilismo. Sempre tem, vamos dizer assim, tem que ter alguma orientação, alguma luz, que é isso que nos move, todos nós, senão, em primeiro lugar, nenhum de nós estaria aqui, nem falando e nem assistindo, né? Ou seja, aquilo que nos move digamos, como se fosse um bichinho interno que nos cutuca aqui, que nos faz, mesmo diante de uma situação completamente adversa, há de se buscar um caminho, ou como diria o poeta Mayakovsky, né, precisa arrancar a alegria ao futuro. Portanto, a gente tem que buscar caminhos,
né? E, claro, esses caminhos são coletivos, tanto no sentido da teoria como da prática, ou seja, o marxismo é praxis. Enquanto praxis, você tem que, no seio da militância, criar, mesmo aqueles que são ligados à questão mais básica, que é o da divulgação, tem que ter um mínimo de esclarecimento. Só que nós estamos vivendo um momento muito sério de despolitização, inclusive desse movimento ativista, né? Ou seja, o antimarxismo ainda é muito forte, portanto, a gente tem que, o tempo todo, estar brigando. Agora, é claro, quando você se dirige, vamos dizer, à periferia, o discurso que você vai falar, vamos supor, é outro. Eu não vou chegar lá com um discurso universitário, nem funciona, né? Todos que tentaram fazer uma coisa dessa deram com os burros na água, né? Ou seja, de cada um conforme a necessidade, a cada um conforme a sua potencialidade, diria o próprio Lenin, né? Então, as movimentações e as lutas têm que continuarem, têm que serem feitas nos diferentes grupos, né? O partido é meio, o partido não pode ter um fim em si mesmo, né? Por isso que o partido ele é contingencial, ou seja, à medida que você tem o projeto do marxismo, que é a abolição das classes, a abolição das classes também, uma hora que abole as classes, também abole o próprio partido, né? Ou seja, porque a ideia é você acabar com todas essas coisas, nós vivemos aqui, para usar uma outra expressão do Marx, lá da Sagrada Família, a gente está vivendo o reino da necessidade, não o reino da liberdade. Enquanto o reino da necessidade, consequentemente, nós temos aí todos os problemas oriundos de uma sociedade que não conseguiu eliminar nem o capital, nem o capitalismo, né? No leste europeu conseguiram eliminar o capitalismo, depois voltou o capitalismo. Por quê? Porque não eliminaram o capital, né? Você tinha um capital social, você tinha um capital coletivo, mas não era social, ou seja, você não tinha autogestão, você não tinha soviets, você não tinha, portanto, os trabalhadores organizando a sua própria produção, ao contrário, você teve uma burocracia de cima para baixo. Portanto, consequentemente, a gente tem que continuar essas lutas. E me lembrei de uma coisa da pergunta lá anterior, que eu tinha anotado aqui, eu achei. A questão da coragem, que alguém deve ter falado aí, né? Que o pessoal fez greve lá no momento que tinha uma lei de greve e fez greve. E hoje, muito mais medo, né? Acontece o seguinte, mais uma vez, à medida que você tem toda uma conduta da maioria da militância voltada para a institucionalização, a institucionalização também significa o juristicismo, né? Ou seja, você acaba achando que, como você luta dentro da institucionalidade, dentro da institucionalidade existem as leis que vão sendo feitas pelo parlamento, seja na vereança, seja no deputado federal, no Senado, etc. e tal. Pode perceber que o Vicentinho, quando conseguiu ir para a universidade, o que ele foi fazer? Foi fazer direito, né? Não foi fazer história, ciências sociais, filosofia, foi fazer direito. Ou seja, e o direito é o quê? É você obedecer à ordem vigente. Portanto, é você se adequar ao que você tem, né? Então, obviamente, quando você passa a só pensar nesse sentido, né, em termos de coragem de lutar contra o sistema, passa a ser complicado, né? Porque a sua cabeça está condicionada a só ver os limites. E é assim, né? A social-democracia, essa pseudo-esquerda, age dessa maneira. Eu vou passar, então, uma última pergunta para o Maurício, a pergunta do Carlos Wellington. A juventude identificada com as ideias de esquerda tem um papel de cumprir? Desculpa, é que aqui para mim deu um delay aqui. A juventude identificada com as ideias de esquerda tem um papel a cumprir diante dos desafios colocados? Qual é esse papel? Bom, a juventude tem a virtude e o defeito de ser jovem, né? A virtude
pelo fato de que ela vem aberta, né? Ela é fruto, inclusive, da revolução tecnológica do capital, né? Que vai necessitando gerações após gerações de perfil diferente. Mas ela tem hoje um grande drama, que é uma juventude que não se apega à história, né? Uma juventude que afirma o novo, aliás, isso é desde o petismo, né? Era novo sindicalismo, tudo novo, que é essa tônica dessa indústria cultural que emergiu ali no pós-ditadura do Brasil, né? Que veio com essa força da novidade. Tudo que é novo é exaltado e o que é histórico, portanto velho, é jogado para baixo do tapete. Então eu diria que a juventude tem um papel em dois sentidos. Primeiro, porque ela tem que perder as ilusões de que ela vai ascender na sociedade do capital pela institucionalidade, pela universidade, né, pelo estudo universitário. Isso aí foi uma grande quebra de ilusões. Hoje nem bolsa mais tem, né? O que mais tem aí é os doutores, aquela carreira, né? Vou virar mestrando, doutorando e assim sucessivamente. Isso daí se espatifou. Outra parcela, que é a juventude trabalhadora mesmo, que imediatamente está no mercado de trabalho, está convivendo com taxas de desemprego estratosféricas. Então, a juventude ela tem que, primeiro, perder as ilusões de que ela tem algo de diferente e de novo para apresentar. E se ela perder as ilusões de que ela pode ser o novo, ela vai poder se vincular, não com o niilismo do fim do futuro, né? Porque, se não há o novo, então o futuro está ausente. Não, ela pode se apegar à história, né, e se colocar nessa ampla tarefa do gênero humano, que é se emancipar, que só pode se dar por meio do proletariado. E é uma juventude proletarizada de fato. Então ela está com essa encruzilhada histórica. E acredito que a luta ideológica hoje, no sentido da produção, reprodução, propagação, né, de uma leitura que recoloque o marxismo no patamar que ele deve ter, e que já teve no movimento operário, no movimento revolucionário, né, na esquerda, hoje não tem, passa também pela juventude, passa por esse setor da juventude se apropriar disso. Não se apropriar no sentido vulgar desse culto à foice e ao martelo que está hoje vigente aí, como se fosse mais um ícone, como a camiseta do Che Guevara, né? Porque o capital e a indústria cultural têm grande capacidade de transformar esses símbolos, quando alienados, em mercadorias. Então, não é uma juventude que tem que se colocar nesse sentido, é uma juventude que tem que estudar com profundidade e buscar na tradição histórica, do melhor que tem na tradição histórica, a compreensão, né, da sua posição no processo histórico, né, e não e nessa posição ganhar sentido na sua vida, porque ao se colocar ao lado do gênero humano, da classe operária, você ganha sentido, a militância se torna um sentido e ninguém mais desanima. Você vai para o resto da vida, que nem diria o Brecht, né? Os indispensáveis, aqueles que lutam a vida toda. E passa por militar, porque também não pode ser uma juventude que se feche, né? Se enclausure, suba as montanhas, achando que vai ter uma grande obra nessa ilusão metafísica e idealista e iluminista, de que vai estudar tudo e depois chegar na prática. É a simbiose, né? É a praxis política. Então, essa juventude vai ter que se colocar nessa posição. Aí sim ela pode ter um papel. Senão ela vai ser mais do mesmo, como várias gerações jovens aí passaram, acharam que iam deixar uma grande marca e não deixaram nada. Deixaram só desânimo, desencanto e desalento. Então ela precisa, de fato, se colocar numa tradição histórica revolucionária e comunista, tá? Porque só revolucionário também tem muita porcaria aí que se diz revolucionária. Tem que ser revolucionário comunista, que é aí que é a nossa tradição, aí que a gente se coloca como uma tradição. Porque a própria burguesia já foi revolucionária, tem o liberalismo foi revolucionário em determinado momento, então tem várias tradições revolucionárias aí que a gente também não reivindica. Então, é se colocar nessa posição histórica. Então, eu diria aí para o Carlos que é uma tarefa imensa e te dou uma boa notícia. A má notícia é que a vida está uma porcaria. Está horroroso, a gente não consegue vender a força de trabalho. A boa notícia é que você tem muito tempo de vida para revolucionar de forma radical essa porcaria. Não aceite essa gororoba que as gerações anteriores te entregaram. Faça a revolução e vamos afirmar, não como um cristão que vai propagar a palavra, mas que vai compreender o processo e incidir nesse processo de forma eficaz. E é isso. Daí, obrigado aí, a Drica, ao Carlos, a todos que assistiram, acho que já é a consideração final, e agradeço pelo convite, pelo debate aqui que a gente fez hoje à noite. Nós que agradecemos, Maurício, foi um debate muito bom, né? Muito proveitoso. Aqui está
tá quente aqui também nos comentários. Professor Carlos, aproveitando que o Maurício já fez as considerações finais, por favor. Quero agradecer a presença dos dois, foi realmente muito bom. Bom, muito obrigado pelo convite, pela participação. Estamos aí na luta, né? Convido o pessoal que também está assistindo a conhecer o canal Conexão Marxista, que é um canal que eu criei, mas não criei para mim, criei enquanto um projeto coletivo, né? E algumas pessoas participam desse projeto coletivo, né? De, obviamente, militância, né? Claro que sabemos que só a internet em si não é militância, mas vamos dizer assim, é um elemento dela, né? Ou seja, a própria criação do ABC do golpe, você não pode dizer que isso é toda a militância, mas são pessoas que estão na militância e também trazem aí discussões para isso. Portanto, a luta continua, estamos nela. E uma última, aproveitando só um gancho que foi falado da juventude, né? Que eu também queria dizer que é importante a teoria marxista para arrimar esse jovem, para que depois, quando ele deixar de ser jovem e tiver que enfrentar coisas que geralmente na juventude ele não enfrenta ou demora, né? Por exemplo, constituir família, cuidar de filho, né? E muitos acabam virando reacionários, né? Ou seja, ou abandona o movimento ou vira reacionário. E a teoria, né? A consistência que o marxismo nos dá, digamos que é um arrimo para a gente não arrefecer, não cair no niilismo e não cair no derrotismo. É isso. Eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que assistimos. Eu saio daqui desse debate com essa convicção da importância da teórica marxista, né, na vida da humanidade, da classe trabalhadora, e sair também com essa sensação de que, na verdade, a gente não está podendo ir para lugar nenhum, não. A gente está precisando se construir para, a partir daí, poder pensar os rumos que a gente vai tomar. A gente está realmente precisando de uma reconstrução, né, da esquerda, ou de uma construção, como disse o professor Carlos, né, que sempre houve uma pseudo-esquerda no Brasil, uma esquerda que, na verdade, era até anticomunista, né? Então, quero agradecer a participação de todos. A live fica no ar, da página BC contra o golpe. Vamos colocar depois lá nos comentários os endereços, né, das páginas dos nossos convidados. E é isso, a luta continua, companheiros. Até a próxima. Boa noite.